você, assim como eu, mora no Brasil, deve saber que vivemos sob o regime presidencialista e que temos 3 poderes atuando: o executivo, o legislativo e o judiciário. E que a cada 2 anos, nós, cidadãos maiores de 18 anos, somos obrigados a participar da grande festa da democracia, popularmente chamada de eleições. Bom, foi pensando nisso que resolvi fazer essa série aqui pro podcast, falando das obviedades de cada poder e de cada cargo. Começo hoje falando sobre o cargo de vereador, que é um cargo do poder legislativo da esfera municipal. Espero que goste. Olá, seja bem-vindo ao podcast O Óbvio Tem Que Ser Dito. Podcast onde sempre vai rolar um bate-papo bacana, cheio de perguntas introdutórias para diversos assuntos. Porque aqui a gente acredita que o que é óbvio para você pode não ser para mim. E por isso, o óbvio tem que ser dito. Eu sou a Naama Juliana e hoje eu vou conversar com a Tamires Sampaio, advogada, mestre em Direito Político pelo Mackenzie, militante do Movimento Negro pela CONEM, diretora do Instituto Lula e pré-candidata a vereadora da cidade de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. E aí, Tamires, tudo bem? Tudo bem, Naama. Para mim é um prazer participar desse podcast aqui com você sobre o óbvio. Eu acho que a gente está passando por um momento em que, em momento de fake news, desenfreada, falar sobre o óbvio na realidade é muito importante para que a gente consiga disseminar a informação, a verdade de fato. Eu também acredito nisso, por isso começou esse projeto e eu estou muito feliz de te receber aqui. Mas, Tamires, vamos lá. Você é pré-candidata a vereadora. Mas o que faz um vereador? Para que serve um vereador? Tá, acho que é muito importante, inclusive nas atividades, nas conversas, nas reuniões que a gente tem organizado, esse é um dos pontos que a gente sempre começa falando, assim, O vereador, ele tem 4 funções principais. A primeira delas é aprovar e fiscalizar o orçamento público municipal. Então, o vereador ele tem a responsabilidade de fazer a aprovação do orçamento que vai ser gerido no ano seguinte e ele tem a responsabilidade de fiscalizar como o órgão público do executivo, que no caso é a prefeitura da cidade, faz esse processo de execução. Então, tem a responsabilidade de fiscalizar se o orçamento que foi direcionado para a saúde na cidade de São Paulo está chegando até os postos, nos hospitais, se o orçamento que foi destinado para obras de valorização, projetos de valorização da cultura na periferia, está realmente chegando nas periferias, se os coletivos estão sendo atendidos, se isso de fato está ocorrendo. Enfim, de tudo que é de competência do município em relação ao orçamento, ele tem a responsabilidade tanto de aprovar e de fiscalizar. E aí é muito importante falar isso, que tem a responsabilidade de aprovar e fiscalizar, por quê? Não adianta um pré-candidato a vereadora falar que para resolver a solução da saúde eu vou construir hospitais e escolas e projetos e etc. Porque, na realidade, essa não é a competência de um vereador. A competência do vereador é de aprovar o orçamento e fiscalizar como ele está sendo executado pela prefeitura da cidade. Esse é um primeiro ponto. A segunda, uma das segundas funções, principais funções, é esse caráter legislativo, O vereador é do Poder Legislativo Municipal, então ele tem a função de legislar questões que estão relacionadas à competência do município, em relação à educação básica, em relação à saúde, em relação à cultura, em relação à segurança urbana, zeladoria. Então, todos esses temas, que são de competência municipal, é de responsabilidade do vereador produzir, promover projetos de lei. É também responsabilidade do vereador, uma terceira função principal, garantir a participação social e popular. Então, a iniciativa e a organização de audiências públicas e audiências públicas na Câmara Municipal e nos bairros, promover diálogos com movimentos sociais, promover diálogos com a população, e os eleitores da cidade como um todo, é de competência, uma das competências e uma das funções principais do vereador. E aí, isso está relacionado, inclusive, à quarta principal função, que é a de representar. O vereador e a vereadora, eles representam a população da cidade para essas principais pautas. E aí eu acho que tanto essa característica de garantir a participação popular quanto de representação, elas estão muito ligadas, porque um vereador sozinho, ele não consegue
aprovar um projeto de lei, não consegue fazer absolutamente nada sem ter uma força social, um diálogo com os movimentos, um diálogo com a população, sem ter uma construção que envolva a cidade como um todo, ou os territórios, ou os setores que estão relacionados ao tema em que um projeto de lei for aprovado ou um orçamento está sendo discutido. O vereador sozinho não consegue fazer isso. Então, é essencial que os vereadores, né, que a bancada de vereadores como um todo, que os mandatos, eles tenham uma articulação com a cidade e com os moradores da cidade, com esses movimentos que estão organizados, né, com os diversos setores, porque é assim, inclusive, que o vereador e a vereadora consegue garantir essa força social para que esses projetos que são discutidos, temas que são importantes, sejam, de fato, tenham um reflexo dos anseios da cidade. E aí, eu acho que é importante a gente começar, inclusive, falando sobre isso, porque muitas vezes as pessoas elas acham que a gente resolve as coisas com o voto, né? Fui lá, votei e exerci o meu direito de cidadão. Só que, na realidade, o voto é o início do processo, né? A partir do momento que o vereador e a vereadora são eleitos, é necessário que durante todo o mandato legislativo tenha um acompanhamento direto do que está acontecendo, se as propostas que foram discutidas durante a pré-campanha, durante a campanha, estão realmente sendo implementadas durante o mandato. E no gabinete do vereador, participar das audiências públicas, promover audiências públicas, inclusive chamando vereadores, chamando secretários de Estado, etc. Porque é através dessa participação, né, no dia a dia, que a gente consegue, de fato, exercer, né, a cidadania. Nossa, Tamires, você até adiantou uma pergunta que eu ia te fazer lá pra frente, mas vamos lá, já que você tá falando nisso. Que eu ia te perguntar, como é que eu acesso o meu vereador? Sinceramente, eu nem sabia que eu podia promover uma... Eu não sou filiada a nenhum partido político, sei lá, só sou uma cidadã que voto a cada 2 anos. Eu posso pedir uma audiência pública, então, e conversar com meus vereadores? Isso é possível? Pode, com certeza. É só se organizar. Por isso que eu falei sobre a importância, né, da organização em coletivo, em movimento, porque todo cidadão ele tem a possibilidade de promover e de solicitar audiências públicas com o vereador, e através disso, né, com os representantes do Poder Executivo da cidade. É inclusive necessário que isso aconteça. Para isso, vamos lá, sendo bem prática, eu tenho que ir até a Câmara. Eu sozinha, se eu não participo de nenhum movimento social, eu posso ir sozinha lá na Câmara e pedir uma audiência para falar. Agora, falando das minúcias, assim, exatamente do que eu posso... Um buraco na minha rua, eu posso pedir uma audiência para falar desse buraco, por exemplo? Sim, o buraco na rua ele é de competência do município, tá relacionado à zeladoria. Então, sim, é possível. Que é isso, assim, essas audiências, elas são solicitadas, vocês precisam ter uma noção apenas de se isso é de competência, né, da Câmara Municipal, da Prefeitura, ou da Assembleia Legislativa, ou do Congresso Nacional. E aí isso, né, tem um rol de especificações, né, tem um rol de competências que podem ser vistos na legislação, podem ser vistos na internet. Eu acho que a gente ficaria, inclusive, aqui muito tempo falando, listando todas as competências gerais, assim, mas sendo de competência do município, qualquer cidadão pode ir inclusive deve ir até a Câmara Municipal, no gabinete do vereador, solicitar uma reunião, solicitar uma audiência pública para levar a demanda. Porque, lembra quando eu comentei, né, na primeira função, inclusive, né, uma das funções do vereador é fiscalizar o que está acontecendo. Então, se tem um buraco na rua, se tem uma árvore que foi, né, que cresceu, que está cortada errada, ou que está atrapalhando uma fiação, se tem uma rua que está sem iluminação e isso está gerando um processo de insegurança, né, para a população do bairro, isso é de competência de ser fiscalizada pelo vereador, porque o Poder Executivo deveria estar garantindo aquilo. Então, o vereador ele precisa ir para o espaço e cobrar o executivo, que é quem tem a competência de fazer esse processo de zeladoria, né, na prática, para que isso aconteça. Uhum, nossa, que legal. Mas vamos lá, voltando um pouquinho, como é que se elege um vereador, né? São eleições a cada 4 anos, sempre acontece junto com a eleição da prefeitura, certo? Exato. E é voto direto. Se eu voto em você, meu voto vai exatamente para você ou é voto proporcional? O voto para vereador, ele é um voto proporcional.
Voto proporcional é usado para os cargos de deputado federal, estadual e também vereador, e funciona da seguinte forma. Na hora de votar, o eleitor pode tanto votar no candidato específico ou só votar na legenda de um partido que lhe agrade, além das opções de votar em branco ou em nulo, claro. Ao fim das eleições, é contabilizada a quantidade de votos válidos, isto é, votos que não são nem nulos e nem brancos, e pega-se esse valor e divide-se pelo número de vagas disponíveis. O valor que se obtém dessa conta é chamado de quociente eleitoral. Por exemplo, vamos imaginar uma cidade que há 25 vagas para o cargo de vereador e foram contabilizados 10.000 votos válidos. 10.000, número de votos válidos, dividido por 25, vagas na Câmara, é 400. Então, 400 é o quociente eleitoral nessa cidade, nessas eleições. Mas espera que ainda não acabou. É contabilizado, então, a quantidade de votos que cada partido recebeu e divide-se esse valor pelo quociente eleitoral. Continuando o exemplo. Dos 10.000 votos, o partido X recebeu 1.600 votos. Então, 1.600 dividido por 400, que é o quociente, é igual a 4. Isto é, o partido X tem direito a 4 cadeiras na Câmara dos Vereadores. Das 25 vagas, ele pode ficar com 4. Eba, tudo lindo. Tudo lindo? Não, tem um detalhe importante. Existe a cláusula de barreira, que é o seguinte. O candidato só pode ocupar vaga que está disputando se atingir pelo menos 10% do número de votos do quociente eleitoral. Ainda no exemplo, sabemos que o quociente eleitoral naquela cidade, naquelas eleições, é 400. E o partido X tem direito a 4 vagas. Mas o seu quarto candidato mais votado só teve 33 votos. Então, esse candidato não pode ocupar essa cadeira. Porque 10% de 400 é 40. E como ele só teve 33 votos, ele não atingiu a cláusula de barreira. E essa vaga vai para sobras, que depois serão divididas, e eu não vou nem tentar explicar aqui como é feita essa divisão. Essa cláusula foi criada para evitar aqueles puxadores de votos, sabe? Pessoa muito popular que recebe milhares de votos sozinha e com isso acabava arrastando outros candidatos com votação inexpressiva. Um beijo, Tiririca! Bom, espero que tenha dado para entender como funciona o voto proporcional. Bom, e Tamires, e é possível reeleição? Se for possível, quantas vezes você pode se reeleger? É possível reeleição, inclusive a gente tem aqui na Câmara Municipal, né, uma série de vereadores que estão vereadores há muitos mandatos. A gente tem alguns casos, né, de partidos políticos, por exemplo, que internamente tem uma delimitação de quantidade de vezes que pode se eleger, pode se candidatar. Mas na prática, não tem um limite assim, de vezes de candidatura no legislativo. Tamires, então, você sendo vereadora, você pode ter outro emprego? No seu caso, você é advogada. Você pode ser vereadora e também manter um escritório, trabalhar para um escritório, ou ser professora, ou psicóloga, enfim, ter a clínica. Como é que funciona? Então, Nama, depende. Tem algumas profissões que o vereador pode sim manter, mas tem outras que não podem. Principalmente as que estão relacionadas à competência pública, que o cargo de vereador pode influenciar de alguma forma direta ou indireta. Então, por exemplo, advocacia, um vereador que for advogado administrativo não pode manter a profissão da advocacia. Mas se for alguma função que não esteja necessariamente diretamente relacionada com a competência do poder público municipal, em que ele como vereador poderia diretamente influenciar, pode. Tá certo, então. É correto eu falar que o prefeito é o chefe do vereador? Não. Não faz sentido, né? Mas como é que funciona? Eles têm que trabalhar em parceria, certo? Eu acredito que sim. E como é que funciona essa dinâmica entre eles no dia a dia? Olha, foi bom você me perguntar isso, porque eu esqueci de uma função que é muito importante do vereador, que é o seguinte. Para além da função legislativa, fiscalizadora, né, administrativa no geral, de garantir a participação, o vereador ele tem uma função julgadora, que é uma função de julgar o prefeito, o vice-prefeito e os próprios vereadores quando cometerem infrações político-administrativas tipificadas em lei. E aí, é o seguinte, nós vivemos no Brasil,
a gente tem a divisão dos 3 poderes, os 3 poderes que são autônomos. Então, o prefeito, ele é o representante do poder executivo, o vereador é representante do poder legislativo no município, né? Então, não existe essa relação de chefia e subordinação, né? De subordinação ou insubordinação entre a prefeitura e a Câmara Municipal. Muito pelo contrário, são funções diferentes dentro desse conjunto de atribuições do Estado, né? Do município, do Estado ou do governo federal. Então, não, o vereador ele não é subordinado do prefeito, mas, inclusive, na realidade, como eu comentei, né, o vereador ele tem a função de fiscalizar a atuação do prefeito, inclusive de julgar caso o prefeito ou vice-prefeito cometa alguma infração político-administrativa que for denunciada através de, por exemplo, comissões parlamentares de inquérito, CPIs. Tamires, algumas vezes já ouvi uma frase, mais de uma pessoa já falou isso pra mim, que na hora de votar, ela vota, por exemplo, né, usando as eleições desse ano de exemplo, pra vereador numa legenda e pra prefeito na oposição, alegando que assim um vigia o outro fazendo oposição. Isso faz algum sentido? Então, Naama, é o seguinte, a função do vereador e do prefeito, como eu comentei, elas são autônomas, mas de certa forma elas se completam. Nesse processo de se completar, é muito importante que a gente vote em vereadores e em prefeitos que façam parte do mesmo projeto político. Por quê? Como a gente está falando, né, que o vereador ele vai aprovar o orçamento, ele vai fiscalizar como esse orçamento está sendo executado, ele vai promover projetos de lei, né, que regem o município. Se o vereador não tem uma atuação que tenha a mesma lógica, né, o mesmo projeto político que o Poder Executivo está formulando, a gestão do vereador, o mandato do vereador, o dia a dia da construção das atuações do vereador, ele vai ser muito mais focado em ser oposição, né, em fiscalizar, em brigar muitas vezes, né, politicamente por demandas que são antagônicas, do que construir em conjunto, né, a atuação. Então, se a gente tem um vereador que acredita e que promove o mesmo projeto político para a cidade que o prefeito, a atuação ela é muito mais harmônica. Então, assim, eu sei que tem gente que vota, né, que acha que tem que votar num prefeito de um partido e num vereador de oposição, porque acham que assim, de certa forma, cria uma harmonia. Só que, na realidade, na minha avaliação, é o contrário. Quando a gente vota em um projeto político pro executivo que aponta para um lado e pro legislativo que aponta para o outro, a gente está, na realidade, votando em conflitos para os próximos 4 anos de gestão da cidade, né? E não de uma harmonia que pode levar para melhorias, né? Para construção de políticas públicas, para valorização do serviço público, para melhorias para a cidade como um todo. Não, então eu sei que tem muita gente que pensa isso, mas na minha avaliação faz muito mais sentido votar em um prefeito e em um vereador ou vereadora ou prefeita que corroboram com o mesmo projeto político para a cidade que você acredita, sabe? Senão fica um cabo de guerra improdutivo, né? Vão ficar o tempo todo esses dois poderes em conflito e quem acaba perdendo é a cidade. Exatamente. Né? Ô, Tamires, e quais votações ocorrem na Câmara Municipal? Vocês votam tudo tem que ser votado? Qualquer proposta? Quero trocar o nome de uma rua. Eu quero construir uma estátua. Eu quero derrubar uma árvore. Tudo Olha, tem que você ser falou votado? coisas diferentes, mas tem... Falei? Coisas diferentes que tem Corrija aí. competências diferentes, assim, mas todo projeto político, projeto de lei que envolve uma mudança estrutural na cidade, precisa ser votado, precisa ser aprovado. E aí tem uma diferença em relação à votação, né? Tem projetos de lei que são votados e que precisam de uma maioria simples, e tem projetos de lei que precisam de uma maioria qualificada, né? Que são cada um, né? Essa votação vai depender um pouco de qual que é o conteúdo da votação, qual que é o conteúdo do projeto, do que está sendo discutido, se
é uma transformação estrutural, se envolve uma legislação que é fundamental em relação à cidade, ou se é uma coisa um pouco mais simples. Mas sim. E é por isso, inclusive, que eu falei que um vereador sozinho não consegue promover uma transformação estrutural da cidade, porque é um vereador em torno de 55 vereadores, no caso da cidade de São Paulo, né? Então, para conseguir apresentar um projeto de lei e ter força para que esse projeto de lei seja aprovado, é importante que tenha uma força social na cidade como um todo que aponte para isso, sabe? Entendi. E, Tamires, como é que eu avalio se o vereador da minha cidade tá fazendo um bom trabalho? No dia a dia, tá? Sim. Eu acho que hoje, com as redes sociais, a gente tem aumentou o leque, né, de possibilidade de fazer um acompanhamento diário, né? Então, a gente tem os vereadores que tem sites, tem os vereadores que tem o Facebook, o Twitter, o Instagram e mostram o dia a dia. Acho que acompanhar o diário oficial e o site da Câmara Municipal. Porque, assim, se a gente entrar no site da Câmara Municipal, lá tem tudo que tá acontecendo, assim, na Câmara, quais são os projetos de leis que são votados, quais são os vereadores que estão propondo projetos ou não. A gente entra no site da Câmara, tem uma parte que é vereadores. E aí, nessa parte dos vereadores, dá pra ver se esse vereador apresentou algum projeto de lei, não apresentou esse projeto de lei. Quais são as atividades, né? Tem o plenário virtual da Câmara, então tem algumas sessões que são divulgadas, que dá pra gente acompanhar ao vivo. Tem a agenda da Câmara, registros das comissões, das audiências públicas, das frentes parlamentares. Porque é isso, assim, tem uma série de construções possíveis dentro da Câmara Municipal, né? A gente tem as comissões, tem as frentes parlamentares, tem os fóruns, tem as relações com as lideranças. Então, eu acho que o portal da Câmara Municipal, o site, ele é um espaço, por exemplo, importante que você consegue acompanhar. Qual que é o vereador que eu votei, né? Ele foi eleito. O que ele tá promovendo? Quais são os projetos? Ele tá indo nas audiências? Ele tá indo nas sessões plenárias? Como é que tá sendo o dia a dia parlamentar dele no que se refere à Câmara Municipal? Porque tem muitos vereadores, né, que fazem atuações, inclusive, para fora, né? Que tem uma demanda nos territórios, né? Nas regiões, nos bairros. Mas essa atividade dentro que, inclusive, faz parte da função do vereador, né? De ir nos territórios, de visita nos bairros, inclusive para esse processo de fiscalização, que é importante. Mas se você quiser acompanhar o dia a dia na Câmara, entrando no site da Câmara, é possível a gente acompanhar tudo, assim, as reuniões, o calendário, a agenda, quais são as frentes parlamentares, qual frente parlamentar o vereador participa, qual comissão que o vereador participa, sabe? O vereador, ele é da comissão de saúde, ou que está relacionado à educação, ou que está relacionado ao processo legislativo, enfim. Dá para, a partir de finanças e orçamento, sabe, de trânsito. Então, dá para também, a partir dessas comissões, avaliar um pouco o que está sendo discutido na Câmara, quais são esses projetos, ou das próprias audiências públicas, né, como eu comentei. Isso assim, num acompanhamento remoto, né, se a gente falar, eu não consigo ir na Câmara presencialmente porque eu trabalho o dia inteiro, não tenho disponibilidade de ir presencial, mas se tiver, eu tenho disponibilidade de ir presencial, eu quero conhecer a Câmara. Todo mundo tem direito de ir na Câmara. Conhecer, de ir no gabinete do vereador, de solicitar reunião com o vereador ou com o assistente do vereador. Tem um espaço no plenário dos vereadores de escuta, então, para que o cidadão consiga assistir presencialmente parte das discussões que estão sendo feitas pelos vereadores. E é direito nosso, inclusive, de ir lá, de acompanhar. Então é importante ir. Inclusive. Nossa, que legal. Tamires, então não adianta, né? É como você falou no começo, o voto é só o voto. Você falou no começo, o voto é só o começo, né? Pra gente acompanhar mesmo, tem que ter um trabalho nosso mesmo enquanto cidadão, não é só lá apertar o número e principalmente depois de 2 semanas esquecer, né, em quem votamos, né? Não, o ideal mesmo é acompanhar e online fica um pouco mais fácil pra gente fazer esse trabalho. E deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi o seu percurso até decidir se ser uma candidata, né, pré-candidata a vereadora? Sobre a minha trajetória, eu sou moradora da periferia de São Paulo, moro na zona leste de São Paulo.
e eu moro com a minha mãe. Eu já mudei algumas vezes de bairro, hoje eu moro em Goianás já faz 15 anos. E eu sou, uma jovem negra da periferia que sempre utilizou serviços públicos, que me formou na escola pública e que graças ao ProUni conseguiu entrar na universidade e que quando entrou na universidade passou a participar do movimento estudantil e através do movimento estudantil entender a importância desse engajamento social, né? A minha mãe, ela sempre foi militante do sindicato, do movimento de mulheres negras e me levava quando eu era pequena, mas eu me entendi como uma agente política, de fato, na universidade através do movimento estudantil. E aí no Mackenzie a gente refundou o coletivo de estudantes negros, a Frente Feminista, um coletivo chamado Frente Perspectiva que se colocava a discutir o combate às opressões na universidade. E aí a gente disputou uma eleição do centro acadêmico, que é o espaço de representatividade dos alunos na universidade. Eu fui eleita a primeira mulher negra presidente do CA de Direito do Mackenzie. Aí eu tive a oportunidade de, por ser filiada no PT, e o PT é um partido nacional, que tem uma organização de juventude nacional, militar no movimento estudantil a nível nacional pelo Coletivo Para Todos. Se eleger segunda vice-presidente da União Nacional dos Estudantes na gestão de 2015 a 2017. Então, tive essa oportunidade de fazer parte do movimento estudantil, tanto no espaço micro, né, que é a universidade, quanto no estado, no país e inclusive fora do Brasil, porque durante a gestão da Uni eu tive a oportunidade de representar o movimento estudantil brasileiro, representar a Uni em alguns seminários internacionais de estudantes para discutir a defesa da educação, a permanência estudantil, o combate às opressões na universidade e essa organização global de estudantes, né? Porque é muito louco, assim, porque parte essa nossa geração, ela tem uma série de pautas que são muito próximas, que são muito parecidas, que são basicamente as mesmas, assim, independente, inclusive, da cidade, do estado e do país que a gente está. Esse movimento, assim, né, de fazer parte do movimento estudantil, de me filiar no PT, de me organizar no movimento de juventude, em especial de juventude negra, no movimento negro pela Coordenação Nacional de Entidades Negras, e aí compor a Frente Pro Cotas aqui em São Paulo, o Comitê contra o Genocídio da Juventude Negra, as organizações das marchas contra a violência policial, contra o racismo, e pela construção, né, de uma cidade, enfim, verdadeiramente democrática, as lutas contra o golpe, contra o impeachment, contra a prisão do presidente Lula, enfim, todos esses processos de participação popular, linkado inclusive com um processo de pesquisa, porque na minha graduação eu pesquisei sobre segurança pública e genocídio da juventude negra. No meu mestrado, eu pesquisei sobre racismo estrutural e política criminal, porque eu sempre procurei trazer para a academia a pauta do movimento e levar para o movimento, né, a pauta do que está sendo discutido na academia, né, para tentar fazer uma ligação entre teoria e prática. E a teoria e prática, ela se concretiza em transformação através de política pública. Necessariamente através de política pública, né? E a minha vida, inclusive, ela foi transformada. Eu tive várias oportunidades por políticas públicas. A casa onde eu moro hoje, ela é de um programa de habitação residencial popular. Eu sou formada em Direito no Mackenzie graças ao ProUni. Sou mestra graças ao meu bolsa na CAPES. E várias outras milhões de brasileiros também tiveram acessos e oportunidades graças às políticas públicas. Então, esse processo de construir uma pré-candidatura para vereadora aqui na cidade de São Paulo é, na realidade, parte dessa construção coletiva, sabe? Né? De muitos anos de militância. Você falando parece que não tem como, né? Ia cair, ia acabar caindo na política institucional, né? Toda essa trajetória. Porque assim, a política, na realidade, é o nosso dia a dia também, né? E a gente precisa entender isso. E é importante que tenha jovens negros da periferia na Câmara Municipal, na Prefeitura da cidade, no Governo do Estado, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional e na Presidência da República, para que, inclusive, as nossas pautas, elas tenham voz, né? Elas tenham pessoas que estão realmente comprometidas com isso. E aí, assim, para dar um dado que para mim é chocante aqui em São Paulo. São Paulo tem mais de 2 milhões de mulheres negras e a gente não tem uma vereadora negra. Não tem. Dos 55 vereadores, a gente não tem uma vereadora negra. Então, a gente não está representada, né? Nós, mulheres negras da periferia,
não estamos representados na Câmara Municipal e é muito importante que a gente esteja. E aí é uma representação que ela precisa estar ligada não só à questão, né, de ser uma jovem negra periférica, mas é uma jovem negra periférica que tem compromisso com a periferia, né, que tem compromisso com o combate ao racismo, com o combate à desigualdade, com a valorização das políticas sociais, porque hoje, por exemplo, a gente tem um vereador jovem negro gay e que apresenta projetos de lei que são contrário a cotas, contrário ao Dia da Consciência Negra, que projetos que inclusive promovem, tentam promover o encarceramento de mulheres negras em especial. E aí eu digo encarceramento porque ele apresentou um projeto de lei que estava relacionado à internação compulsória de mulheres. Então, assim... A internação compulsória das mulheres da Cracolândia, não é? Sim. Não, é absurdo. Então, assim, a gente precisa pensar, né, e ter muito claro ou escuro, né, na nossa mente que, para além da representação, precisa ser uma representação e uma renovação, né? A gente tá muito falando sobre renovação na política, né? Essa renovação ela não pode ser só de pessoas jovens, periféricas, mulheres, LGBTs. Precisam ser jovens, mulheres LGBTs, negros e negras, indígenas, que tenham compromisso com a transformação social, né? E com a mudança estrutural também. Entendo e super concordo, né? Não adianta a gente ter uma deputada federal que foi a mais votada, que seja mulher, mas que não tenha nada, mas que não lute pelas nossas pautas, né? Pelas pautas que a gente acredita. Entendi. Tamires, estamos infelizmente indo pro final, né? E sempre no final eu peço pra convidada falar alguma coisa não óbvia dela. Então, compartilhe comigo, por favor, alguma coisa não óbvia sua. Alguma coisa não óbvia minha, eu vou falar da coisa assim mais aleatória possível. Eu, quando era adolescente, eu ganhei um concurso de Miss. Ai, que demais! Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 12 anos. Quero ver foto depois, se você tiver. Não sei, você acredita que eu perdi? Eu acho que eu não tenho, não. Mas eu ganhei concurso de Miss de uma agência. Eu tinha, né, quando você é jovem, né, adolescente, quer ser famosa, ser modelo, ser atriz. E a minha mãe, ela sempre... Todo mundo passou por essa fase, minha mãe, né? ela sempre me incentivou, né, a participar das coisas e tal. E uma dessas agências que eu fui, eu participei de um concurso de Miss e ganhei. Ai, eu votaria em você, que você é linda, eloquente assim, eu só votaria em você. Tamires, você tá lançando um livro, né? Eu acho que quando esse episódio for no ar já vai ter lançado. Me fala um pouquinho dele. Sim, na realidade ele já entrou em pré-venda no dia 24 de julho. É o resultado da minha dissertação de mestrado. O nome do livro é Código Oculto, Política Criminal, Processos de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil. Ele é um livro que foi publicado, né? Está sendo publicado pela editora Contracorrente. Está em pré-venda no site da Contracorrente, inclusive. Quem ainda não viu, por favor, corre lá no site para comprar. Ele é um livro que fala sobre política criminal e racismo estrutural e muito assim sobre o que eu disse, né? Dessa tentativa de trazer para a academia a formulação e as lutas do movimento negro. Fiquei muito feliz. O livro ele tem a apresentação do presidente Lula, o prefácio do professor Silvio Almeida, que foi o meu orientador do mestrado, a ministra Matilde Ribeiro, que foi a primeira ministra de promoção da igualdade racial, faz a orelha. E o meu professor, que foi o meu orientador do TCC, Humberto Fabretti, ele faz o pós-fácil. Então, assim, eu consegui trazer junto comigo nessa obra pessoas que foram fundamentais na minha trajetória acadêmica, de militância, que são inspirações para mim. Então, eu tô muito empolgada. Por favor, gente, corre lá. Código Oculto, Tamires Gomes Sampaio, editora Contracorrente. Eu tô bem empolgada. Espero que vocês gostem. É um dream team, é o time dos sonhos que você conseguiu reunir, né? Ai, Tamires, infelizmente a gente tem que encerrar. Eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, pela sua didática. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço.
E eu queria agradecer também minha amiga Luana Soto, que foi quem fez a ponte até você. Então, obrigada, Lu. E, bom, tem alguma coisa que você queria falar? Não, é mais assim, agradecer o espaço. Adorei esse bate-papo com você, ter a oportunidade de falar sobre o óbvio, né? O não óbvio. E quem não me conhece, tá ouvindo esse podcast, tá interessado em discutir mais São Paulo, bem viver em São Paulo, cidade antirracista, me procura nas redes sociais, que é @soltamires.sp. no Instagram e no Facebook, e @soltamires_sp no Twitter. Tamires Sampaio. Legal. Vai estar tudo descrito no post também. E, bom, a gente encerra esse programa sempre lembrando que o óbvio tem que ser dito. Tchau, tchau. Tchau.